Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria alguns minutos da sua atenção e você vai ver aqui na Escritura que Deus, o Todo-Poderoso, Ele está pronto a te dar de beber do Espírito Santo ou da fonte do Espírito, como você preferir. Você que me ouve do outro lado, se você ficar nessa mensagem, você vai ver que vai valer a pena. Você vai se tornar mais forte na fé, como também no poder do próprio Espírito Santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Isaías 27, versículo de número 2, diz assim: naquele dia dirás o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Cantai quer dizer alegrai-vos. No versículo 3 diz assim: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhes faça dano. De noite e de dia eu cuidarei. De noite e de dia eu cuidarei dela. Veja que Deus iniciou no versículo 2 dizendo: cantai a vinha deliciosa, ou alegrai. E no final do 3 ele diz: de noite e de dia eu, o Senhor, cuidarei dela. O que significa isso? Aqueles que o aceitarem, o cuidado qual o Senhor está propondo, ele diz no meio do versículo, que a cada momento a regarei. Regar quer dizer saciar, como uma semente quando você planta. Se você não cuidar daquela semente, ela não vai ter força para brotar, ou crescer, ou para dar fruto lá na frente. A mesma coisa a nossa vida com Deus. Se nós não cuidarmos, mais cedo ou mais tarde vai esmorecer na fé. E Deus está se propondo a cuidá-lo de mim, ou de você, ou de cada um de nós. E aqueles que aceitarem o cuidado, o qual Deus aqui está nos propondo, a Bíblia diz que eu, Senhor, a cada momento a regarei. O que significa isso? Aqueles que aceitarem o cuidado de Deus, Deus os dará de beber diretamente do Espírito Santo. Ou, se você preferir, diretamente da fonte do Espírito, que quer dizer a mesma coisa. E a partir do momento que alguém bebe da fonte do Espírito, ou do próprio Espírito, você se torna forte na fé, se torna forte no próprio Espírito, porque do mesmo você está bebendo. E a partir do momento que alguém bebe do próprio Espírito Santo, que é a fonte do Espírito, a partir de agora esse alguém vai ter a sede saciada. Por que vai ter a sede saciada? Porque bebeu da fonte da vida. E quando alguém aceita esse cuidado qual Deus está propondo, que é beber do Espírito ou da fonte do Espírito, da agora para frente, se você continuar aceitando esse cuidado qual Deus ele está propondo, a hora que você quiser, o momento que você quiser, como ele diz, a cada momento eu as regarei. A hora que você quiser, te será dado o beber do Espírito Santo de novo. Te será dado o beber da fonte do Espírito. Quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, aonde você estiver, desde que aceite o cuidado qual Deus ele está nos propondo. Se você aceitar o cuidado que Deus está te propondo, não te faltará mais água da vida daqui para frente. Não vai te faltar mais o cuidado do Todo-Poderoso, porque Ele te dará de beber do Espírito ou da fonte do Espírito, como você preferir. Você terá sede saciada, e se eventualmente de novo você tiver sede, de novo você vai beber do Espírito. De novo, de novo, de novo e de novo. Basta que aceite o cuidado qual Deus ele está nos propondo, como ele diz: eu, Senhor, as vigio e as regarei, a cada momento as regarei, de noite e de dia as cuidarei dela. Aquele que aceitar o cuidado, Deus o dará a beber do Espírito. E ao beber do Espírito, por ter aceitado o cuidado, a hora que você tiver sede, aceitando o cuidado da parte de Deus, te será dado o beber do Espírito Santo de novo. Você se torna a própria fonte, como ele disse para a mulher samaritana em João 4. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus está te propondo você se tornar a própria fonte. Quer beber do Espírito Santo? Quer ser alguém forte? Diz lá em Coríntios, que foi nos dado a beber de um só Espírito. Lá em Coríntios fala sobre isso.
Se você aceitar o cuidado que Deus está te propondo, Ele vai te dar de beber do Espírito. Ou a tua sede vai ser saciada. Quando eu falo ter a sede saciada, eu estou falando ter a saúde restaurada. Eu estou falando financeiramente prosperar. Eu estou falando ter o casamento restaurado. Eu estou falando viver em paz com Deus. Eu estou falando ter uma família abençoada. Eu estou falando em bem. E bem, melhor dizendo, em tudo e em todas as coisas. Basta beber do Espírito, ou da fonte do Espírito, que é a mesma coisa. A partir do momento que você bebe do Espírito, a tua sede será saciada. Teu problema será resolvido. E a partir de agora, quantos problemas existirem, ou quantas vezes você tiver sede, te será dado beber do Espírito de novo. Não te faltará mais água, não te faltará mais providência e nem cuidado. Basta que você aceite o cuidado, o qual Deus é que Ele está nos propondo. No versículo 4, Ele disse assim: não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolho diante de mim em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Veja que Deus está propondo o cuidado dele para conosco, ou nos propondo beber do Espírito Santo ou da fonte do Espírito. Mas assim como Deus está nos propondo beber do Espírito Santo, que é da fonte do Espírito, que é a mesma coisa, por outro lado Ele está dizendo no versículo 4, não há indignação em mim. Só que assim como não há indignação em Deus, Ele continua dizendo, quem me dera espinheiros e abrolho diante de mim em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. O que significa isso? Que Deus está propondo resolver o problema da humanidade. Deus está propondo dar de beber do Espírito Santo ou da fonte do Espírito. Deus está propondo resolver o problema da humanidade. Mas assim como Deus está propondo solução por um lado, a humanidade está propondo guerra por outro. Deus propõe por um lado amor, por outro lado as pessoas propõem ódio. Deus propõe por um lado santidade, por outro lado a maioria propõe pecado. Deus propõe união e o povo propõe discórdia. Deus propõe obediência, a maioria prefere desobedecer. É o que Ele diz no versículo 4. Quem me dera espinheiros e abrolho diante de mim em guerra, eu iria contra eles juntamente e queimaria. O que significa que Deus está propondo paz, mas o povo está rejeitando o cuidado de Deus e provocando a ira do Todo-Poderoso. Deus está propondo paz, união, amor, beber do Espírito Santo, mas a maioria estão andando com outros, na presença de Deus e querendo que Deus aceite. Deus propondo bem, a maioria rejeitando o bem e preferindo o mal. Deus está propondo beber do Espírito Santo, mas estão recusando beber do Espírito Santo, estão bebendo do mundo. Deus está propondo união, Deus está propondo arrependimento, Deus está propondo amor, mas a maioria prefere provocar a ira do Todo-Poderoso, como Ele está dizendo, não há indignação em mim, não há indignação nele, só que Ele também não aceita provocação, como muitos estão fazendo, porque Deus está propondo cuidado, dizendo não há indignação em mim. Mas infelizmente muitos têm andado na companhia de outros, mesmo estando na presença de Deus. Mesmo não havendo indignação no Todo-Poderoso, mas a maioria tem aproveitado da boa vontade. A maioria tem se aproveitado disso e tem provocado a ira de Deus. Tem provocado ao Todo-Poderoso, recusando o cuidado de Deus e andando na companhia de outros. Por isso o problema de muitas pessoas não é resolvido. Por isso a sede de muita gente não é saciada. Por isso muita gente está sem solução para o problema. Por quê? Porque Deus está propondo cuidado, mas a maioria está preferindo provocar a ira de Deus, provocando o Todo-Poderoso, andando com outros e recusando beber do Espírito Santo, recusando o cuidado de Deus e andando na companhia de outros. Por isso o problema de muitos não é resolvido. Mesmo Deus dizendo não há ira em mim, mas a maioria tem aborrecido desse amor, tem aborrecido da boa vontade de Deus, ou aproveitado, melhor dizendo, e tem provocado a Deus, por estar andando na companhia de outros e não bebendo do Espírito Santo. Para finalizar no 5, que homem se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Veja que Deus está propondo paz, mas no final do versículo, no meio do versículo 4 ele diz, em guerra, iria em guerra. Ou seja, Deus está propondo paz, a humanidade preferindo guerra. Deus está propondo amor, a maioria ódio. Deus propõe concordância, a maioria discórdia. Deus propõe beber do Espírito Santo,
a maioria prefere se alimentar de sujeira, ser saciada de sujeira. Sujeira não sacia, sujeira contamina. E é o que a maioria tem preferido. Então, que ao ouvir essa mensagem, você entenda que Deus, Ele está propondo que você se torne a própria fonte. Porque quando você bebe do Espírito Santo, ou da fonte do Espírito, a partir de agora, se você continuar a obedecer o cuidado qual Deus está nos propondo, quantas vezes você tiver sede, quantas vezes tiver um problema, e você quiser ser saciado, a hora que você quiser, te será dado o beber, de novo, de novo, de novo e de novo. Quantas vezes você quiser, basta que você aceite o cuidado com Deus que Ele está nos propondo. Aceite o cuidado de Deus e nunca mais vai te faltar providência. Aceite o cuidado de Deus e Ele vai te dar sempre de beber do Espírito. Aceite o cuidado de Deus e Ele vai te dar de beber sempre da fonte da vida. Aceite o cuidado de Deus e nunca mais vai te faltar providência e nem cuidado da parte do Todo-Poderoso. E assim seus problemas serão resolvidos e Ele vai te dar de beber sempre do Espírito Santo, a hora que você quiser e aonde você quiser, desde que você aceite o cuidado, o qual está te sendo proposto pelo Todo-Poderoso. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.